Então, tô aqui hoje para responder aí uma pergunta que sempre eu recebo sobre Kalila. O que é a mentoria? Eu não sei se essa é uma dúvida sua, provavelmente se você chegou a esse vídeo, isso já deve ter passado pela sua cabeça. E a intenção desse vídeo é literalmente um papo, é eu tentar passar um pouquinho do que é a mentoria, do que eu desejo com a mentoria. E, enfim, eu torço que eu consiga aí tirar um pouco das suas dúvidas. Não é um vídeo fácil, eu quero deixar isso muito claro, porque assim, ó, eu sou tão apaixonada por esse programa que eu acho que talvez eu também tenha um pouquinho de dificuldade de traduzir em palavras o que é o programa Impulso Pro, o programa de mentoria profissional, que desde 2017 tá aí, enfim, né, e transformando a minha vida em primeiríssimo lugar e transformando a vida de dezenas de colegas que apostaram junto e que vieram e que estão aí tentando, de alguma forma, alinhar aquilo que faz o coração delas vibrar e a prática profissional. E eu acho que prática profissional é a primeira coisa que eu quero falar, né? Eu acho que isso pra mim, eu acredito ser essencial para que a gente possa pensar aí a mentoria, tá? Por que eu digo isso? Porque, em verdade, eu acredito mesmo que a gente cresceu de uma maneira um pouquinho equivocada, tá? Ensinaram pra gente que essa coisa da profissão, né, era uma coisa de vocação, e assim, gente, eu acho que tem uma coisa aí esquisita. A gente imaginar que a nossa vocação, ela se enquadra em qualquer que seja a categoria profissional que está pré-estabelecida, que está lá num código brasileiro de ocupações ou qualquer coisa dessa ordem, tá? Por que eu começo falando dessa forma? Porque para mim a coisa principal é a gente olhar para dentro da gente, tá? Eu acredito, meu povo, que a nossa profissão ela é uma ferramenta de cumprimento do nosso propósito no mundo, tá? E que, em verdade, eu preciso me conectar comigo, eu preciso me conectar com o meu propósito. E aí, depois disso, tentar avaliar, né, ver aí quais são as estratégias, as formas que eu tenho de utilizar a minha profissão para o cumprimento daquilo que eu acredito que é o meu propósito no mundo. Beleza? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu quero pontuar para você é esse deslocamento do lugar do exercício profissional na nossa vida, tá? A minha profissão, o meu exercício profissional, em verdade, é uma ferramenta que eu utilizo de cumprir aquilo que faz o meu coração vibrar, cumprir aquilo que dá sentido à minha existência, tá? E quando eu digo dessa forma, é porque em verdade o que eu quero te dizer existem outras ferramentas para que você possa cumprir o seu propósito, tá? Então, sei lá, se de repente aquilo que faz seu coração vibrar sei lá, ajudar as pessoas, sei lá, a gozarem melhor no mundo, tá? Você pode fazer isso de várias formas. Então você pode de repente cuidar, transformar, educar sobre esse gozo, sobre essa condição, de maneiras diferentes, tá? Então, eu primeiro me conecto com aquilo que eu quero transformar no mundo para depois eu ver qual é a forma que eu vou trabalhar essa transformação. Percebe a diferença? Então, assim, ó, pra mim, o primeiro grande passo é a gente se conectar com a gente. É a gente se reconectar com o nosso propósito no mundo. E quando eu digo se reconectar e não descobrir, que é uma palavra que muitas vezes se utiliza, é porque eu parto do pressuposto que a gente sabe quem é a gente. Ou pelo menos a gente sabia quando era pequeno. E meio que a gente foi se perdendo disso na medida que a gente foi crescendo, na medida que outras pessoas foi falando pra gente o que era certo, o que era errado, o que era bom e o que era ruim, e a gente meio que foi se afastando disso aí que faz o nosso coração vibrar, que dá sentido, que dá brilho no olho, sabe? Então, assim, os primeiros passos da mentoria é a gente se reconectar com isso. Pensando, por exemplo, no exercício profissional da psicologia, eu realmente não acredito que você se conecte com tudo, se você for da área de psicologia, por exemplo, tá? Mas pensando em qualquer profissão, eu não acredito mesmo que você se conecte com tudo da sua profissão. Existem coisas que dão mais sentido, né, ao seu fazer, existem coisas que você se interessa muito mais, que você mergulha, que você quer ali investigar, quer descobrir, quer produzir uma nova forma de fazer.
E é a isso que a gente precisa olhar, tá? Quando a gente se conecta dessa forma e a gente faz alguns deslocamentos, a gente tem possibilidade de unir paixão a exercício profissional, a essa ferramenta de trabalho. Então, em verdade, eu vou usar a minha profissão como ferramenta de trabalho para exercer a minha paixão. E aí perceba que a coisa vai mudando, né, a perspectiva. A partir daí, e depois que eu realmente tenho a possibilidade de me reconectar comigo, aí a gente vai visitar aí outros campos de saberes, que não necessariamente é o nosso, né, de primeiro tempo aí, de primeira formação. A gente vai ver sobre empreendedorismo, sobre marketing de conteúdo, sobre marketing digital, enfim, conhecer um pouquinho mais dessas outras áreas que também podem contribuir para que a gente possa, de propósito, exercer aquilo que a gente veio fazer nesse mundão, né? Dando sentido à nossa existência. Então aí a gente vai começar a elaborar estrategicamente o nosso plano de ação para que a gente possa dizer às pessoas que podem se beneficiar do nosso trabalho que a gente está ali disponível para ajudar elas, tá? Então a mentoria é literalmente este caminho, onde a gente parte aí de um lugar, né, do lugar que você tá, né, a gente vai se reconectar com as nossas paixões, com aquilo que faz o nosso coração vibrar, e depois a gente começa a pensar estrategicamente como é que a gente vai localizar ou recolocar isso que dá sentido à nossa existência, ao nosso fazer, em relação a nossa prática profissional e pensar estrategicamente como é que a gente vai arrumar a nossa vitrine, quais são os tipos de serviço que a gente vai oferecer. E esse é outro ponto muito importante, porque às vezes a gente é meio que formado para pensar o nosso exercício profissional a partir de instituições, e essa é outra coisa que a gente vai deslocar neste processo de mentoria profissional. A gente vai se conectar com pessoas e não com instituições, tá? E aí a gente vai construindo o nosso fazer, tá? Então é literalmente uma transformação no sentido de uma mudança de forma de exercício profissional. Mas eu desde já te digo uma coisa, só venha se você estiver realmente disposto a fazer uma grande revolução, tá? Eu preciso que você venha muito de propósito, com o poder de ação, se não intenso, mas com potencialidade de se intensificar, tá? Porque é literalmente uma revolução, mas não tenha dúvida, ele é diretamente proporcional ao seu investimento, aquilo que você coloca a mão na massa para fazer, tá certo? Outra dúvida que normalmente surge é: Kalila, qual é a diferença da mentoria individual para mentoria de grupo? Vocês vão perceber que existem essas duas modalidades. No prospecto você vai ver a diferença entre elas, inclusive de investimento, e essa dúvida sempre vem. E aqui eu quero respondê-la para você. A mentoria de grupo, ela é um grupo de profissionais, né, de pessoas que se reúnem uma vez no mês, uma média de 4 horas, 4 horas e meia, 5, às vezes a gente ultrapassa, é bem verdade. E a gente literalmente vai discutir alguns pontos teóricos, vai nortear algumas coisas, tá? Mas eu não tenho, obviamente, possibilidade de entrar mais a fundo nos projetos individuais. Beleza? Então a gente não tem como parar para ouvir ali o que cada pessoa está pensando. Em contrapartida, vocês acabam fazendo aí laços com outras pessoas e onde vocês podem trocar figurinhas, podem trocar, porque vocês, querendo ou não, estarão mais ou menos no mesmo barco. Então eu acho que esse é um benefício, apesar da gente não poder aprofundar individualmente nos projetos. Em contrapartida, a mentoria individual dá uma possibilidade de eu aprofundar com você muito intensamente o seu projeto individual. Então é um tempo onde a minha cabeça está literalmente voltada para o seu processo e o seu projeto, mas em contrapartida a gente não tem aí a contribuição de outras pessoas, ou não imediatamente numa ordem de estarem os dois caminhando ou o grupo caminhando no mesmo tempo, já que a gente estaria aí falando de um processo que é mais individual mesmo e vai estar muito mais em sintonia com o seu fazer e não com o fazer do grupo. Uma coisa que eu vejo no grupo muitas vezes é que nem todo mundo acompanha, cada um tem seu tempo e no processo de grupo a gente não tem como esperar. Já no individual, isso acaba acontecendo muito em conformidade com a produção de cada pessoa.
tá? Então, assim, a mentoria, eu diria, ela tem aí a proposta de revolucionar, primeiro, o seu fazer e as pessoas que você pode atingir. E isso, obviamente, com estratégia e com geração de valor para as pessoas, né? E com certeza, além de você agregar na vida de pessoas que você nem imagina, e essa é uma consequência muito positiva da transformação que a gente gera nas pessoas, você tem possibilidade de construir aí um caminho muito mais sólido e ser lembrada por aquilo que você faz e não por, sei lá, localização ou preço, né, de prestação de serviço. Enfim, eu torço que eu tenha tirado as dúvidas mais gerais, né, sobre a mentoria profissional, e qualquer dúvida mais específica, não resista e mande uma mensagem para mim no direct do Instagram, no WhatsApp, como você quiser. Eu tô super à disposição para te responder. Beleza? Beijo!